Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Antes da gente começar, já faz aquele ritual de quem é Flamengo de verdade. Deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo notícias todos os dias. Se ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte da maior torcida do planeta. E outra coisa, hein? Fica comigo até o final, porque a última notícia desse vídeo está revoltando muita gente. O jogador do Flamengo virou alvo de críticas completamente exageradas depois da Copa do Mundo. Eu quero saber se você concorda comigo ou não. Tenho certeza de que essa história vai render muito debate aqui nos comentários. Então já prepara o coração, porque hoje tem muita informação importante. Bora falar do nosso Mengão. A primeira novidade é sobre a programação do Flamengo para os próximos dias. Depois da pausa por causa da Copa do Mundo, o elenco inicia uma nova etapa da preparação pensando no restante da temporada. Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Tudo isso está logo ali, e o clube sabe que precisa voltar ainda mais forte. Nesta tarde, a delegação embarca rumo a Portugal, onde fará um período de treinamentos durante a intertemporada. A escolha não foi por acaso. A estrutura escolhida oferece tudo o que a comissão técnica precisa para preparar o grupo fisicamente, tecnicamente e taticamente. E isso mostra uma coisa muito importante. Enquanto muita gente ainda está discutindo bastidores, o Flamengo está trabalhando. É exatamente esse tipo de planejamento que faz diferença lá na frente. Porque campeonato não se ganha apenas dentro das quatro linhas. Se conquista também na organização. E essa viagem pode ser decisiva para deixar o elenco pronto para a sequência da temporada. Mas segura essa informação, porque daqui a pouco eu vou falar de um jogador que pode voltar voando depois desse período de preparação. Agora vamos falar da Copa do Mundo. Os jogadores do Flamengo seguem representando muito bem suas seleções, e isso enche qualquer rubro-negro de orgulho. Enquanto alguns clubes têm dificuldades até de revelar atletas, o Flamengo coloca jogadores disputando competições internacionais importantes. Isso mostra o tamanho que o clube alcançou. Aliás, o mata-mata já está definido. Cada partida agora é decisão. Perdeu, tá fora. E vários jogadores ligados ao Flamengo continuam vivos na competição. O Brasil entra em campo carregando toda a expectativa do torcedor brasileiro. A pressão é enorme. Não existe espaço para erro. Em Copa do Mundo, ninguém lembra de quem jogou bonito e foi eliminado. O que fica na história é quem vence. E justamente por isso, a seleção precisa entrar concentrada do primeiro ao último minuto, porque qualquer vacilo pode custar caro. Falando em seleção brasileira, uma declaração do maior ídolo da história do Flamengo acabou gerando uma polêmica completamente desnecessária. O Galinho falou que obviamente torce pelo Brasil, mas também disse que não ficaria triste caso o Japão avançasse. E sabe por quê? Porque ele ajudou a construir o futebol japonês. Muita gente esquece disso. Antes da chegada do Zico, o futebol no Japão era completamente diferente do que é hoje. Ele participou diretamente do crescimento da modalidade no país, inspirou gerações, mudou mentalidades, ajudou a desenvolver clubes, criou uma cultura vencedora. Então é natural sentir orgulho quando vê aquele projeto dando resultado. Isso não significa torcer contra o Brasil, significa reconhecer o crescimento do Japão. Outra completamente diferente é aceitar uma eliminação brasileira. Se o Brasil quiser voltar a ser protagonista do futebol mundial, precisa vencer esse tipo de confronto, sem desculpas, sem procurar culpados, e entrar em campo e fazer valer o peso da camisa. Porque tradição também entra em campo. Agora eu quero falar de uma notícia que preocupa o futebol brasileiro. O técnico campeão do mundo em 94, Carlos Alberto Parreira, segue internado. As últimas informações indicam que ele continua recebendo todos os cuidados médicos necessários. É um nome gigantesco da história do nosso futebol. Independente da rivalidade entre clubes, momentos assim merecem respeito. Toda a torcida rubro-negra deseja muita força ao Parreira e à sua família, que ele consiga se recuperar o quanto antes. Mas agora chegou a hora de falar de uma notícia que deixou o torcedor do Flamengo bastante animado. Vazaram detalhes da possível terceira camisa do Mengão.
E olha, se realmente for confirmada, pode entrar finalmente entre as mais bonitas dos últimos anos. O grande destaque seria o retorno do tradicional escudo de remo. Só de ouvir isso, muitos torcedores já ficaram empolgados. Esse símbolo desperta um sentimento diferente. Ele resgata as origens do clube, mostra toda a tradição construída antes mesmo do futebol se tornar essa potência mundial. Além disso, o uniforme teria inspiração náutica, valorizando ainda mais a história do clube de regatas do Flamengo. Se tudo isso realmente se confirmar, prepare o bolso, porque essa camisa promete vender muito. E eu já quero saber, você compraria essa nova camisa? Escreve aqui nos comentários, eu vou comprar. Ou prefiro a tradicional. Quero ver a opinião da nação. Mas calma, porque a notícia mais polêmica desse vídeo ainda está chegando. E ela envolve justamente um dos principais jogadores do Flamengo. O que aconteceu depois da eliminação do Uruguai está revoltando muitos torcedores. E quando você entender toda essa história, vai perceber que estão exagerando demais. Então fica comigo, porque essa é a parte mais importante do vídeo. O alvo da vez foi Nico de la Cruz. Depois da eliminação do Uruguai, um jogador adversário resolveu fazer críticas pesadas ao meia do Flamengo, por causa de uma dividida durante a partida. Segundo ele, a entrada teria sido desnecessária. Mas eu pergunto para vocês, desde quando o jogo de Copa do Mundo é amistoso? É mata-mata, é decisão. É o tipo de partida em que cada bola é disputada como se fosse a última da carreira. Quem já jogou futebol, mesmo que seja na várzea, sabe muito bem disso. Ninguém entra em campo pensando em machucar o adversário, mas também ninguém tira o pé em uma decisão desse tamanho. Existe uma enorme diferença entre violência e vontade de vencer. E o de la Cruz sempre foi conhecido justamente por ser um jogador intenso. Ele marca, corre, divide e não foge da responsabilidade. Foi assim que construiu sua carreira. Foi assim que virou titular em todos os clubes onde passou. E foi exatamente por esse espírito de luta que o Flamengo fez um investimento tão alto para contratá-lo. Agora, transformar uma jogada de futebol em uma perseguição nas redes sociais já é outro assunto. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Muita gente começou a atacar o jogador do Flamengo sem sequer analisar o lance com calma. Pior ainda, teve gente indo até as redes sociais do de la Cruz para deixar ofensas. Sinceramente, isso passa completamente do limite. Uma coisa é discordar de uma entrada mais forte, outra totalmente diferente é partir para ataques pessoais. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o de la Cruz será um dos grandes nomes do Flamengo até o final do ano? Escreve aqui nos comentários. Agora chegou aquele momento importante. Se você gostou desse vídeo, fortalece demais o canal deixando o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia do Mengão. E antes de ir embora, presta atenção na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Lá eu deixei alguns produtos que eu indico para quem é torcedor apaixonado do Mengão. São itens que eu realmente acredito que todo rubro-negro vai gostar. Depois dá uma conferida. E se você gosta do trabalho que fazemos aqui diariamente, trazendo notícias do Flamengo, saiba que pode ajudar o canal a continuar crescendo. Na tela está aparecendo o QR Code e também deixei a chave Pix na descrição do vídeo. Qualquer contribuição, independente do valor, será muito bem-vinda e faz toda a diferença para manter esse projeto cada vez mais forte. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto, nação. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.